Olha, além da música, não falar de outra coisa que pode estar no peito de muitas bonitinhas. Aliás, literalmente, as próteses mamárias. Em muitos casos, elas não são só uma vontade por estética, são uma necessidade. Mas qual será o silicone ideal? Vamos descobrir? Vamos, com a ajuda desse cirurgião plástico, doutor em cirurgia plástica pela USP, olha que coisa maravilhosa, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, sírio-libanês, Oswaldo Cruz, São Luís, entre outros. Boa tarde, doutor Marcelo Olival. Boa tarde. Tá bom? Mas olha aqui, currículo, hein? Puxa vida. Obrigado por ter vindo. Bom, essa história do silicone nas mamas vamos dizer, objeto de desejo, né? Muito procurado entre as brasileiras. Em quais casos é indicado, Marcelo, isso aí? A gente tem as próteses de mamas, ela pode se dividir em dois grupos, você comentou ali um pouquinho pra gente. Tanto quando a gente tem um objetivo estético puro, tá? Sim. A gente, por exemplo, que é até um pouco questionável se é estético puro. Se uma mulher nasceu sem mama também, né? Ou se após a gestação ela está com aquela mama flácida, até que ponto a gente considera também que é só uma questão estética, né? Porque na hora que ela limita a capacidade dela de vestir uma roupa, de convívio social, o bom humor dela está alterado. Quando você faz uma cirurgia, essa paciente melhora todo o lado psicológico, será que aquilo ali foi só estético? Então a gente tem esse ponto também. E o outro, no câncer de mama, é uma arma muito importante para nós, cirurgiões plásticos, que é na reconstrução da mama, que é uma doença extremamente comum, inclusive é a mais comum no sexo feminino, né? É claro que no caso de pacientes que tiveram que fazer uma mastectomia radical e tal, a gente fica pensando sempre se há alguma contraindicação, uma vez que, sei lá, não sei se opera quando está com metástase já, né? E tem que arrancar tudo, é isso? Ou não? Não, a gente tem alguma gradação, né, dessa cirurgia, desde o quanto que ela está atingindo a mama. Se é só um setor pequeno, ou seja, só uma quantidade pequena de tecido, se é uma mama inteira, ou se chegou até essa metástase, como você comentou. Independente do grau da doença, se, por exemplo, ela está com uma metástase ou não, não é isso que a gente define se a gente vai reconstruir a mama ou não. Entendo. Porque a gente considera que a mulher, mesmo que ela esteja com uma metástase, esteja com alguma perspectiva de vida, talvez, de sobrevida menor, ela tenha uma sobrevida com o máximo de qualidade possível. Sem dúvida. E se for necessário reconstruir a mama, se for possível, a gente reconstrói. Só se o oncologista recomendar não fazer a cirurgia. Entendi. Eu estou vendo que tem vários tamanhos, né? E aqui tem formas, tamanhos, modelos. Esse produto, né, os implantes mamários, eles desenvolveram muito nos últimos 40, 50 anos. Sim. Então a gente não tem mais aquelas próteses todas iguais, só prótese redonda, né? Aquela coisa que o corpo... Que era essa aqui, né? Que era essa daqui, que era a mais comum. Então hoje você vê que a gente já tem, por exemplo, dois modelos bem diferentes, né? Esse aqui, vou mostrar assim. Isso. Esse que é os implantes anatômicos. Tá. Por quê? Ou gota, porque eles lembram a forma mais natural da mama. Claro, fica aquela coisa redonda, dura, horrível. Tem que ter aquela leve queda, né, Marcelo? As mulheres, tem um grupo de mulheres que preferem mais natural, a mulher mais marcada. É importante elas terem a opção de escolha, né? Isso, tem aqui as três opções, né? Tanto a redonda, como a cônica, como a gota. São as três formas de implantes mamários que a gente tem hoje em dia. Agora, é o tal negócio. Tem umas moças que chegam, eu quero uma coisa... Não tem uma medida certa. Como é que a gente pode identificar quantos mililitros a gente vai ter que colocar na prótese? A gente tem que ver duas coisas principais, né? Qual que é o tamanho dessa paciente? Ou seja, quanto que é o tórax dela? Qual que é a largura do tórax dela? Você tem uns 10 centímetros, 9 centímetros, 8 centímetros. Outra coisa, o que ela tem de cobertura? Como é que é essa pele, essa glândula, o que vai caber ali, né? Tá. Então você tem que ver a largura e o quanto que vai caber de altura. Isso a gente vai poder passar para a paciente, às vezes até fazer alguma simulação para essa paciente. E dentro dessas opções, combinar o que cabe nela, né? Os formatos de implantes que combinam com o corpo dela, com o resultado que ela gostaria. Então a gente faz essa intersecção, o que dá, né? O que o corpo dela combina bem com o desejo dela.
para tentar chegar no melhor resultado. Na verdade, eu acho que devem ter, quer dizer, não sei se... Ali, eu estou vendo aquela ali. Como fica, isso que eu queria saber, como fica depois de aplicada a prótese? A prótese vai ser exatamente aquilo que a gente está vendo. O formato da prótese vai determinar principalmente o quê? O colo superior, a parte superior. Entendi. Tá? Se o polo superior da mama vai ficar bem marcado, bem redondo, mais artificializado, que é aquele caso da esquerda. Isso. A cônica a gente tem um caso intermediário, ou seja, ele não marca tanto o colo. E a da direita, aquele que você comentou com a gente. Para mim que é o melhor. Que é aquele caimento bem natural que você olha para a paciente e fica com uma dúvida. Será que ela tem um implante ou não? É aquela que você põe o biquíni, você não sabe se ela tem prótese ou não. Fica naquela dúvida. É diferente daquela paciente que tem o redondo mais marcado. Agora, e o corte? Como é que é feito isso? A gente tem 3 opções, né, que a gente chama de acesso. Ou a gente faz um corte por baixo da mama, pelo sulco, né? A gente pode fazer um corte na areola ou, eventualmente, um corte na axila. Depende muito do tipo de pele da paciente, da cicatrização de pele, isso que a gente combina conversando. A maior parte, como é muito tranquilo, é um corte pequeno, simples, a maior parte acaba sendo no sulco mamário, que é na região inferior da mama. Tá, aí fica mais... Porque como a mama dá camuflado. dá uma leve voltinha, depois ele fica escondido meio que aqui embaixo, né? Ele não vai aparecer. Bom, existem pré-requisitos para essa cirurgia? O paciente tem que estar bem de saúde, não pode estar com nenhuma infecção ativa, não pode estar fazendo tratamento médico, não pode estar fazendo uma quimioterapia, já que a gente falou um pouquinho de câncer. Às vezes a gente espera, radioterapia. Ela tem que estar sem tratamento médico ativo, sem nenhuma doença, aí ela pode fazer o procedimento. Bem orientada, exames pré-operatórios normais. Como é que é essa cirurgia, Marcelo? A cirurgia, a gente faz o quê? Esse cortinho do lado e a gente solta a mama mamária, a glândula mamária, da costela ou do músculo peitoral. E é ali que a gente coloca o implante. Então, todo o tecido mamário, ele vem para frente e vai deslocado para frente. Aí, por exemplo, a gente está mudando de volume, né? Essa prótese está embaixo da glândula da mama da paciente. E aí eu botei um pouco de 250, agora eu botei uma de 350 e o que acontece? O tecido mamário vai para frente, a prótese vai atrás do tecido, desloca todo ele para frente. Então fica escondida, a gente tenta esconder a prótese atrás da glândula mamária ou eventualmente atrás do músculo, né? Isso deve ter um pós-operatório meio chatinho, não? Não, depende de onde a gente coloca a prótese. Se a prótese vai embaixo da glândula, não é bem tranquilo, não é um pós-operatório dolorido, é muito mais tranquilo. Algumas pacientes, eventualmente, precisa colocar embaixo do músculo. Aí o músculo realmente é um pós-operatório bem mais doloroso. Então, aí a paciente vai ter mais dor, vai ter mais incômodo. Mas como a gente vai... Como vocês, plásticos, vão saber se a coisa vai alterar a musculatura? A gente vai examinar essa paciente e a gente vai ver qual que é a cobertura ali de pele. Tem, ó. Isso, quanto que ela tem de glândula, quanto que ela tem de tecido, quanto que ela tem de músculo. Se ela tiver muito pouco tecido mamário, principalmente na parte superior da mama, aquela prótese vai ficar muito visível, muito exposta, a gente coloca para baixo do músculo normalmente. Essa é a indicação mais comum, tá? Se tem uma cobertura adequada, a gente coloca acima do músculo. Por quê? Porque abaixo do músculo dói mais. Então a gente sempre restringe para os casos que tem uma necessidade maior. O que é essa tal de encapsulamento? O que é isso? Que eu ouço falar e não sei o que é. Toda vez que a gente coloca um produto dentro do corpo mamário, dentro do corpo, qualquer produto implantável, tá? Se forma uma cápsula ao redor daquilo, que é como se fosse um bloqueio da prótese em relação ao tecido mamário. O que acontece? Tem que ficar uma cápsula molinha, tá? Se com o passar do tempo esse tecido endurece, ele aperta a prótese. Aí a mama fica o quê? Fica dura. É por isso que ela chama encapsulou, ela fica comprimida, tá? Então você vê que ela tem um toque que é para lembrar uma mama mais jovem, mais firme. Se a volta ao redor dela endurece ela, por exemplo, ela fica assim. Aí você vai palpar, você vai sentir ela dura. Por quê? Porque ela encapsulou, ela endureceu, fez um encapsulamento do implante. Isso é a maior indicação de troca do implante. Né? Eu vou dizer uma coisa, Marcelo, com toda a sinceridade. Qualquer moça que eu abrace, eu vou dizer a você se ela tem prótese mamária ou não.
Porque é diferente. A textura é mais firme. Realmente a textura é mais... Mas depende muito do tamanho do implante. Se for um implante pequeno e ela tiver uma cobertura, uma quantidade de glândula boa, você talvez fique na dúvida. Se for um implante grande mesmo, 300 para cima, você vai sentir. Eu sei que antigamente existia, né, um protocolo para trocar de prótese, parece que em 10 anos, era isso? Antigamente os estudos eram de 10 anos e também a gente tinha algumas dúvidas da capacidade de acompanhamento desses implantes. Tá. Hoje em dia, primeiro que os implantes são melhores, então a indústria melhorou os implantes, eles têm uma forma melhor, durabilidade maior e a gente consegue acompanhar muito fácil a prótese. Entendi. Você faz um ultrassom de mama, você faz um exame físico com essa paciente uma vez por ano. Tá. Se está tudo bem, você mantém o implante, não existe por que trocar profilaticamente. Existe uma coisa que acontece, por exemplo, a minha filha, eu sou pai com guarda de filhos, então eu era mãe dela. Então só fica pelada na minha frente, são umas coisas assim. Há uma coisa que é complexa que é estria. Como é que fica essa história? Então, o que é estria? A estria é uma cicatriz na pele. A pele... Dá para prevenir isso quando colocar? Então, se você colocar uma prótese muito grande, uma paciente que tem uma pele muito apertada, a chance de você ter estria é muito grande. Tá. Então, você tem que colocar um implante, se a pele da pessoa for muito firme, muito forte, às vezes eu falo para ela, olha, melhor a gente botar um implante um pouco menor do que você gostaria, porque eu não tenho como te garantir, se eu não colocar uma prótese muito grande, vai sair um monte de estria. Entendi, agora está entendido. Mas tem uma coisa que eu sei que as pessoas ouvem falar e lê tanto nas notícias, aquelas mais pavorosas, desse monte de falsos médicos, de gente incompetente fazendo essa cirurgia. Mas será como é que a gente pode escolher um bom médico? Tem que estar ligado à sociedade. A primeira coisa é você tem 2 sites que você pode pesquisar qualquer profissional. Se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você colocar o nome, o CRM do médico, ele tem que estar lá. Se colocar também no site Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Federal, né, como aqui a gente está para o país inteiro, você pode checar qual que é a formação daquele médico. E lá está escrito, Dr. Marcelo, Toriano Livan, cirurgião plástico, tem toda a minha qualificação ali já. Tá. Então você já sabe que é um médico que já fez o quê? Provas, fez residências, fez todo um treinamento, então ele está capacitado para fazer a cirurgia. Além disso, conhecer o trabalho, né? Hoje em dia, Google, internet, é fácil de você conhecer o trabalho das pessoas e conversar sempre com alguém que já tenha feito. É interessante eu ver os casos que o médico tratou, né? É bom, porque tem um precinho bom, ele faz e dá no que deu. Você está vendo o que está acontecendo. Exatamente. Quando for uma coisa assim muito fora do comum, já tem que começar a estranhar. É lógico, é lógico. Eu estava falando dos 10 anos, mas hoje em dia quanto tempo dura uma prótese dessa? Rony, chega a durar 15 anos, 20 anos. Vai muito da paciente. Você sabe que a maior causa de troca não é problema da prótese, não. Ah, não? Não. É estético, é a paciente que quer mudar. Ah! Então vamos supor, a menina jovem lá, 20, 25 anos, colocou um implante. 30 anos teve um filho, 35 teve outro. Aí a mama mudou, a mama está flácida, a mama caiu, a prótese está boa. Mas a mama não está mais bonita. Aí ela quer trocar. Aí ela acaba o quê? Operando a mama e troca. Ou para aumentar, para diminuir. Então a maior parte da cirurgia, 70%, 80%, a prótese está normal. A gente opera porque a paciente que está incomodada, se eu pegar uma janela de 15 anos, né, o corpo da mulher pode mudar. Então ela que está mais incomodada. Então a maior causa de troca é mais estética, não é problema da prótese. Vou fazer uma pergunta que talvez as bonitinhas não gostem muito, mas a minha geração, por exemplo, privilegiava seios pequenos. Se uma moça tinha uma espinha, a gente já achava que aquilo era um absurdo, era brega, era cafona, era uma coisa horrível. Vamos imaginar que essa moda volte ou deixe de ser moda, a peitola, como eu chamo, né? Dá para tirar? Então, é isso que eu falo para os meus pacientes quando a gente fala, não, uma vez que você teve a prótese de mama, dificilmente você vai conseguir se livrar dela, vamos dizer assim. Uau! Por quê? Porque se eu tirar a prótese, eu vou ter que fazer ou uma mamoplastia e seu peito vai ficar pequeno, só que você vai ter cicatrizes, tá? Ou
você vai ficar com a mama parecendo muito murcha, sabe? Aquela mama Sei. bem caída, bem flácida, bem... Então eu falo, ou você vai ficar com prótese, ou você vai Ou ficar... sim. Ou você vai ter todas aquelas cicatrizes da mamoplastia para ter uma mama bem pequena. Ai, 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 ai. Bom, Mas é difícil as mulheres desistirem? desistirem da Porque prótese. fazem tudo porque a mulher, ao contrário de nós outros homens, ela está sempre toreando, guerreando com a própria concorrência. Então é assim, uma botou, vou botar também. Nós não temos isso. Mas a mulher tem, eu quero ficar com o peito igual da fulana de tal. Bota. Depois pode se arrepender. E aí não tem jeito. E tem ela com ela mesma, né? Porque ela fala, 2 anos atrás eu não tinha essa ruga, agora eu tenho. E Então- vai ficar com essa prótese pro resto da vida. Dificilmente. Bom, pode aumentar quem coloca a Então, prótese? como a gente desloca todo o tecido mamário para frente, a gente não corta o tecido, não corta os ductos, não toca nada. A gente só pega o tecido mamário e muda de posição. Então, ela vai poder amamentar normalmente. O que acontece muitas vezes é que as pacientes falam, mas eu tenho prótese e não amamentei. Porque a minha mãe era tão pequena que, tendo ou não prótese, ela teria uma produção de leite muito pequeno. Então, Tá. não dá para saber exatamente se foi o implante mamário ou não. Porque, teoricamente, as estruturas para amamentar são preservadas. Tá. Uma outra coisa. Quando se faz a mastectomia radical mesmo, sobra alguma pele para poder fazer a reconstrução? Não. Normalmente, quando se faz quanto mais agressiva a quantidade de tecido que você tem que tirar, mais pele sai junto e menos cobertura você tem. Tá. Quando a gente chega nesse ponto, tá faltando pele. Eu tenho 2 opções, tá? Ou eu transfiro pele de outro lugar, eu faço um transplante, por exemplo. A paciente teve filho, tem um pouquinho de abdômen. Eu pego o abdômen dela e coloco na mama, tá? Faço uma Entendi. transferência de tecido. Isso eu levo gordura, pele, levo volume. Se ela não tem essa opção, aí o que eu faço? Eu coloco uma prótese vazia, que a gente chama de expansor. Tá? Uma prótese vazia. Imagina que não tenha nada. E eu vou inflando essa prótese e vou distendendo essa pele. Até eu poder depois, no futuro, trocar por uma prótese. Entendi. O corpo ele tem essa capacidade de gerar tecido, né? Então, Entendi. eu estou sem pele, mas eu consigo expandir isso daí. Aí depois eu troco. Faço a Sensacional. reconstrução mamária. Bom, tumores. As próteses camuflam tumores? Não? Não, porque acontece assim, as pacientes têm prótese. Hoje em dia ficou muita discussão se teria ou não, mas os técnicos em radiologia, o pessoal de ultrassom, o pessoal da mamografia, que a mamografia é o mais importante para a detecção de tumor de mama, eles já estão muito treinados já em ver. Então já se sabe que não tem, mesmo estudos mostrando que não tem uma perda do diagnóstico de câncer de mama. E é muito importante a mulher fazer esses exames, tendo ou não prótese, porque ainda o que maior taxa de mortalidade entre as mulheres é o câncer de mama, né? Então, é importantíssimo se tocar nisso e elas manterem esse diagnóstico constante. Eu tinha essa dúvida. Agora, esporte radical pode prejudicar a prótese? Não. Não, normal. Não tem nada... Claro, eu já tive paciente, por exemplo, que teve acidente de carro, impacto grande na mama e... Aí não é outra coisa, né? Mas dá para arrumar. Dá. Dá para fazer uma funilaria. Dá. Olha, eu estou muito agradecido, Marcelo, pela sua presença aqui. Esse é o cirurgião plástico Marcelo Olivan, que me brindou hoje aqui, pelo menos para mim e para você também, né, com uma aula sobre prótese mamária. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns. Parabéns a você, imagina.